Hoje eu vou falar um pouquinho da parte técnica e vou falar também um pouquinho da minha história. Hoje a gente se preparou para falar um bocado. Eu espero que eu não ultrapasse o meu tempo, mas com um tema tão relevante, eu acho que vai ser um pouquinho impossível eu não passar. Mas o importante é que nós estaremos todos juntos. Quem tiver dúvida pode ir tirando as suas dúvidas, pode ir fazendo as perguntas aqui. Eu estou aqui já monitorado para a gente poder conversar sobre isso, ok? O pessoal pode acompanhar aí pelo Instagram, pelo Facebook, e depois eu também colocarei esse vídeo lá no YouTube para quem não conseguir assistir agora, vai poder assistir depois lá no YouTube. Quem está pelo Instagram, eu não tenho recurso de alguns slides, mas pelo Facebook, sim. Então, pelo Instagram, talvez a gente vai ficar aí só no bate-papo, e pelo Facebook, a gente vai conseguir mostrar algumas imagens para você e deixar um pouco mais didático, né? Então, eu vou começar com a parte técnica, conversando com vocês sobre a parte técnica do assunto, e depois a gente vai fazendo alguns comentários, falando da minha vida pessoal, da minha experiência com a cirurgia bariátrica, e vou mostrar alguns resultados para vocês aí, mais no final. Vamos guardar a surpresa aí. Muita gente já sabe, claro, mas tenho certeza que a gente vai atingir aí o público e vocês vão ficar bem surpresos. Então, deixa eu compartilhar a tela com o pessoal que está no Facebook. Então, a live de hoje a gente vai falar um bocado aí sobre obesidade, a minha experiência com a obesidade, tudo que a gente sabe dessa patologia, né? E vamos compartilhar para vocês a importância disso tudo, né? Não só a importância técnica, mas a importância pessoal, tá? Agradeço a todo mundo. Estou fazendo um pouquinho de hora para ver se o pessoal começa a entrar, tá bom? Mas vamos lá. O que é a obesidade? Obesidade, ela é classificada pela Organização Mundial de Saúde em 3 tipos, né? Fora os 3 tipos de obesidades, a gente tem o sobrepeso e o peso normal. Então, só a gente calcula o índice de massa corporal, que é a massa por metro quadrado que a gente tem, e isso tem uma importância estatística em tudo isso. Então, o IMC ideal é a gente manter entre 18 e 25, ok? De 25 a 29,9, a gente tem um sobrepeso, né? E acima de 30 são as obesidades. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 39, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade mórbida, que é a obesidade grau 3, né? A gente vai falar das indicações cirúrgicas de cada uma. Geralmente, obesidade grau 3, que o IMC é maior que 40, você tem indicação absoluta já pelo risco de morte, né? Um alto índice de complicação. Então, você já tem uma indicação de cirúrgica para isso. Mas sempre hoje existe existe um protocolo. E quais são esses protocolos, né? O protocolo principal hoje é 2 anos de tratamento para emagrecer, você fazendo o tratamento correto, direitinho, junto com o endocrinologista,
E depois de 2 anos, se você não conseguiu atingir nada, né, ou tiver aquele efeito sanfona, emagreceu, retorna, e aí tem indicação. Para aqueles pacientes que têm obesidade grau 2, que é de 35 a 39, eles precisam ter uma obesidade, assim, uma comorbidade, uma pressão alta, uma diabetes, uma artrose, né, um problema de coluna. Então, algumas coisas vão precisar existir, né, juntamente com a obesidade para ter indicação cirúrgica. Obesidade grau 1, já não existe isso. Obesidade grau 1 é para aqueles pacientes, tratamento clínico apenas, tentando emagrecer. O que a gente vê muito por aí é paciente fazendo tratamento para engordar, para atingir a meta, para poder poder, como eu posso dizer, ter o índice ideal para poder operar. Isso não é o ideal, tá, gente? Isso é muito ruim quando o paciente opta por essa estrutura, tá? Então, aí ficam, se tiver algum conselho a dar, nunca engorde. Nunca engorde para fazer a cirurgia. Quais são as consequências da obesidade, né? Por que a gente não pode ficar... O que a obesidade pode levar, né? Pode levar a pressão alta, porque aumenta a área corporal e, com isso, aumenta a resistência vascular periférica, e essa resistência vascular periférica leva a gente ao aumento, precisar de uma pressão mais alta para que a circulação chegue até lá. Então, isso é muito importante. Doenças cardiovasculares, porque a pessoa obesa geralmente tem um acúmulo de gordura maior, e esse acúmulo de gordura acontece não só na pele, não só na parte externa, mas na parte interna também, nas vísceras, e o principal lugar desse acúmulo é nos vasos sanguíneos, que causam as placas de ateroma, que vão causar obstruções futuras, então causando doenças cardiovasculares. Diabetes tipo 2, que é aquela diabetes não insulina independente, que é devido à resistência à insulina, né? Então, esse paciente ele vai ter uma maior resistência à insulina, então a insulina não vai conseguir colocar glicose para dentro da célula. Não é o pâncreas que parou de funcionar, igual na diabetes tipo 1, e sim a insulina que não consegue o seu objetivo, e isso devido à obesidade, ao excesso de gordura. A artrose, né? A obesidade vai levar a artrose porque ela é compacta, e aqui eu vou começar a falar um pouquinho, que foi aonde eu assustei. Uma das coisas que me assustou em mim é quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu, quando eu comecei a passar no médico, isso foi em dezembro, janeiro de 2018, né? Eu tive um problema que eu vi que eu tinha perdido 5 centímetros. Então, há um achatamento das articulações, da coluna, do joelho, onde você, por causa da obesidade, essas articulações são comprimidas e você acaba perdendo estatura, né? Então, isso foi uma das coisas que me surpreendeu. Olha, como médico, me surpreendeu muito. Eu perdi 5 centímetros. Hoje eu recuperei. Conforme eu perdi peso, eu recuperei essa altura. Mas obesidade é um grande fator de risco para cânceres. Muitos cânceres estão relacionados à obesidade. Só o fato de você ser gordo, você há uma propensão a desenvolver câncer. Então, isso é importantíssimo. Todo obeso
né? Ele tem um certo grau de apneia do sono, então a apneia do sono também é um problema. E a famosa gordura no fígado, né? Que pode levar a cirrose não alcoólica. É uma cirrose que, igual a cirrose alcoólica, pode levar à necessidade de um transplante hepático, né? Então, a gente precisa tratar essa esteatose hepática para que não tenhamos consequências futuras. Ok? E aí? Se eu vejo que eu estou obeso, qual médico eu devo procurar, né? Quando eu devo procurar? Primeira coisa é procurar um especialista. E qual é o especialista que trata de obesidade? É o endocrinologista, né? Ele é o especialista que ele vai fazer todos os exames, ver seu peso, sua altura, sua idade, classificar você, fazer o tratamento junto com você, caso inicial, o tratamento clínico, para você emagrecer. Então, é com o endocrinologista que você vai fazer o primeiro contato. Geralmente, os endocrinologistas trabalham em parceria, juntamente com os nutricionistas, né? Ou nutrólogo, né? Nutricionista é um profissional não médico e nutrólogo é um profissional médico, que vão, juntamente com o endocrinologista, elaborar um cardápio para você comer, né? Para sua dieta. Eu costumo dizer, porque assim, a gente acha que come bem, a gente acha que não tem problema, que come pouco, que não está emagrecendo, e sempre é importante a gente ter um acompanhamento de um especialista para isso. Por que é importante ter esse acompanhamento? Porque eu costumo, pra vocês terem uma ideia, eu não sou endocrinologista, mas eu recebo muitos pacientes no consultório falando assim, doutor, eu só como, não falam isso, mas exagerando um pouquinho, eles falam, eu como uma folha de alface por dia e estou engordando. A gente sabe que é mentira. Não adianta você falar para a gente, tentar mentir para a gente. Vocês estão mentindo, na verdade, para vocês mesmos. Então, na verdade, uma pessoa que tem obesidade, ela está comendo mais do que ela gasta. Só existe um jeito de engordar: comer mais do que gasta. A conta é básica, igual aí é matemática. Mas eu como uma folha de alface. Eu falo para o paciente, eu brinco com ele, falo, então passa a comer meia. Mas eu vou viver com meia. Se você vive com uma, você vai viver com meia. Então, geralmente é isso, né? A gente diminui a ingesta. 80% é isso. 80% de uma dieta, de um emagrecimento é a dieta. 20% é exercício físico. Tá? Então, não adianta você falar, vou entrar na academia amanhã e continuar comendo que nem um boi. Você vai engordar do mesmo jeito, vai falar, a academia não resolveu nada, a academia fez isso, fez aquilo. Então, não se iludam, não se iludam. Tem uma pergunta aqui já vou começar respondendo, porque está perto do que a gente falou. A Gisele perguntou qual é a obesidade, quando é que a obesidade é perigosa e quando precisamos procurar um tratamento médico. Bem, toda obesidade é perigosa, né? A hora que você está no sobrepeso, você já assinou o sinal amarelo. A partir do momento que você chegou na obesidade, é que aquilo já tem um grau de risco para você. Qual que é o problema da obesidade? Levar à morte. A gente vai falar um pouquinho mais para frente o que leva à obesidade, ou se eu já não falei lá atrás. Não, vou falar nos próximos slides aqui. Então, mas a mais perigosa, com certeza, é a obesidade mórbida, que é a grau 3. Hoje, tem algumas pessoas já falando de obesidade grau 4, né, que é acima, com MC acima de 50, que aí o risco da cirurgia também já é grande, que as pessoas têm que até emagrecer. Então, isso é real mesmo, a gente precisa se preocupar bastante com isso tudo, tá? Então, voltando, quem que a gente deve ir procurar? Né? O endocrinologista. E aí o endocrinologista vai fazer todo um trabalho,
Aí entra um trabalho, sempre que a gente pensa em emagrecimento, gente, mesmo lá no início do tratamento, a gente precisa de um acompanhamento psiquiátrico e psicólogo. Por quê? Porque há uma compulsão pela comida. Todo obeso, ele desconta alguma coisa em cima da comida. Que nem a pessoa fala, eu engordo porque eu sou nervoso. Né? Lógico. Eu falo para o paciente, nervosismo engorda. Por quê? A pessoa está nervosa, vai comer. Né? A pessoa está estressada, vai comer. A pessoa está ansiosa, vai comer. Ou come sem perceber. Né? Eu estou andando de carro, tem aquela compulsão por comer. Eu estou andando de bicicleta, vou comer alguma coisa. Não gosto de tomar água, toma suco com açúcares. Então, isso tudo é muito importante, tá? Então, tratamento com psicólogo, o tratamento com psiquiatra vai te ajudar também, além do tratamento com endocrinologista e com o nutricionista e nutrólogo. Eu vi que tem umas perguntas aqui, deixa eu já ir respondendo vocês alguma coisa. Para a gente poder... Boa noite às pessoas que estão presentes. Ver se tem perguntas para eu já ir responder. Eu vi que perguntaram aqui sobre nutrólogo. Estou com 20 quilos mais gordo. O que fazer se eu não gosto de salada? Ei, Juvenal. Esse aqui, você está 20 quilos mais gordo do que você acha. Na verdade, você deve estar uns 30 quilos mais gordo, né? Você deve ter 1,90 m, 1,85 m. Então, seu peso ideal é entre 80 e 90 quilos. Peso ideal. Acima disso, você deve estar ali no sobrepeso. Mas o que fazer é dieta, primeira coisa. Você não gosta de salada, então você tem que comer menos comida. Quando a gente fala em comer salada, a salada é a primeira que ela é saudável, né? E segundo, que a salada, legumes, você pode ingerir numa maior quantidade, porque o estômago de um gordo geralmente é maior, e isso sacia mais a pessoa, né? Então, é por esse objetivo. Deixa eu ver aqui, quem mais perguntou. Boa noite, Ednilson. Vamos ver as perguntas. Muita gente presente, agradeço todos os presentes hoje, muito feliz. Eu sempre fico muito honrado. As lives nunca deram menos de 2.000 pessoas presentes. Isso é sinal que o nosso trabalho aqui está sendo importante para todos. Eu queria achar a pergunta do nutrólogo aqui, que a pessoa fez, para dar continuidade à nossa aula de hoje, nossa discussão. Erasmo perguntou: existem pessoas que, mesmo sendo muito magras, possuem problema de colesterol, diabetes, triglicérides alto. Isso seria tipo de obesidade ou seria tipo... Não. Quem tem colesterol alto, triglicérides, nem sempre tem obesidade. Essas pessoas podem ter uma disfunção mesmo. Ou ter uma má alimentação, né, come comidas muito gordurosas, ou elas têm um problema genético que levam a isso, né? Então não tem nada a ver realmente com obesidade. Não achei a pergunta do nutrólogo, a pessoa que fez.
Ah, o nutrólogo também pode ser, a Júlia perguntou. O nutrólogo é um nutricionista, né? Só que é um profissional médico. Pode ser, sim, tá? É isso que ela perguntou, se pode ser nutricionista ou nutrólogo. Nutrólogo já é um profissional médico, ele vai ter um enfoque um pouquinho diferente. Então, ok? Vamos dar seguimento aqui? E aí, o endocrinologista, depois que ele vê que você não consegue emagrecer, sua vida já está um risco, isso geralmente pela ANS, pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, a pessoa tem que ter no mínimo 2 anos de tratamento médico tentando emagrecer e não ter conseguido. E aí, que nem a gente estava falando, o que o endócrino vai avaliar? Peso, altura, circunferência abdominal, que vai falar daquelas gorduras viscerais, a sua idade, os riscos que você tem. A gente vai precisar fazer aquela avaliação multidisciplinar, né? Como eu falei, com psiquiatra, psicólogo, endócrino, cardiologista, próprio ortopedista para as pessoas que tiverem problemas ortopédicos, né? Artrose, problema de coluna. Então, que nem eu mesmo, no Natal, antes da minha cirurgia, Natal de 2017, eu estava com as minhas pernas inchadas. Aí procurei, fiz ultrassom, fiz Doppler, não tinha problema vascular. E muita dor na perna. E aí foi descobrir, fazendo um ultrassom simples da perna, que eu estava com tendinite. Né? Essa tendinite eu tive em 2006, depois vim ter de novo em 2017. E claro que ela foi exatamente o que levou eu a mesmo decidir fazer a cirurgia. Aí foi quando eu fui procurar saber quanto eu estava pesando. Nessa época eu estava pesando 170 quilos, né? Tinha 1,85 m. Eu cheguei minha metragem inicial era 1,90 m. Aí foi quando eu descobri que eu estava com 1,95 m, quando eu passei com a endócrina, e com 170 quilos, que foi minha surpresa. Eu pensava que eu pesava uns 140, 130. Então, o gordinho nunca tem. Eu não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Meus exames, colesterol, tudo isso era normal. Então, a gente leva um baque, né, na hora. E aí vem... E aí é a hora que a gente acorda para a vida, fala, tá na hora de acordar e fazer as coisas. Ô, Andressa, obrigado por estar assistindo a gente, viu? A Andresa também está aqui. Então, essa avaliação multidisciplinar é importantíssima. Quais são os tipos de cirurgia? Né? Para cada paciente, vai ter a sua avaliação com vários especialistas e cada um vai ter a sua indicação. E como que a gente vai ter, né, essa indicação? Essa indicação vai depender mesmo de cada paciente. Tem um tratamento hoje que eles falam do balão gástrico. Balão gástrico para um obeso mórbido, eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena para aquele obesidade 1, sobrepeso, porque ele está recomendado para aquele paciente, assim, a média dele, em 6 meses, o paciente perde 10% do seu peso. Então, um paciente de 150 quilos vai perder 15 quilos. Eu acho que um paciente de 150 quilos pesar 135, com dieta ele consegue, né? Tanto é que a gente pede para o paciente perder 10% do peso antes da cirurgia, até para facilitar um pouco a cirurgia. Então, isso é importantíssimo, tá? Vocês irem pensando nisso. Mas quais são os tipos de cirurgia que tem? Banda gástrica, né? O que a banda gástrica faz? É um anel que coloca no estômago e aí diminui o volume do estômago. Você vai caber uma pequena quantidade de alimento naquele local e você vai ter uma saciedade mais rápida, né?
Uma cirurgia boa para ser feita, né? Mais simples, e que pode ter regulagem. Você pode determinar a quantidade de alimento, né? Tem muita reação, né? Os pacientes geralmente têm muita reação. A segunda cirurgia mais feita é a sleeve, né? Que é você manter o estômago e só tirar o excesso dele, vai fazer o estômago em forma de tubo, e é uma cirurgia mais simples, e que você diminui o tamanho do estômago e diminui a quantidade de comida que você consegue ingerir também, né? Esses pacientes aqui que fazem esse tipo de cirurgia não pode ter refluxo, né? Porque como diminui o tamanho do estômago, você diminui também, se aumenta a pressão gástrica, então isso pode agravar o refluxo do paciente. Então, os pacientes que têm refluxo geralmente não fazem sleeve, mas é uma boa cirurgia para obesidade. Uma cirurgia que tem menos tempo cirúrgico, mais rápida e bons resultados também. Bypass gástrico, né? O bypass gástrico, ele é onde você tira uma parte do estômago e liga, puxa o intestino lá para cima, e aí com isso você consegue ter você diminui o tamanho do estômago fica 20% do tamanho original, e aí você tem um bom resultado também. Esse daqui são para os pacientes que já têm refluxo. Foi o tipo de cirurgia que eu fiz, a bypass, né? Mas tanto ela quanto a sleeve são eficazes igualmente. Aí é de acordo com o paciente. A derivação bilio-pancreática é uma cirurgia onde você tira uma parte do estômago e aí, né, tira ali a bile. Essa cirurgia é mais feita para aqueles pacientes que têm diabetes, né, a cirurgia do diabetes. Então, ele ocorre absorção de nutrientes, né, maior constituição, você puxa o delgado lá para cima. E esse aqui é para uns pacientes mais específicos, né, que precisam de grandes perdas de peso, tratamento de comorbidades associadas. Então, tudo isso é muito, muito importante, tá? Então, essas são basicamente as 4 tipos de cirurgias que existem. E a que eu fiz foi a bypass gástrico, né? E quais os riscos da cirurgia bariátrica, né? Por que todo mundo não faz cirurgia bariátrica? Por causa das perfurações, né? Pode ter complicações, são complicações inerentes ao procedimento. Essas complicações são perfurações, sangramentos, infecção, não do sítio cirúrgico ou da própria cirurgia toda, fístula do intestino para a pele, do intestino para o intestino, tromboses e embolia pulmonar e até a morte, né? Conheço muitos amigos e pacientes que a gente perdeu por causa dessa cirurgia. Então, a cirurgia bariátrica não é indicada para todo mundo, até todo aquele protocolo por causa do risco, né? Só que eu sei que muita gente vai falar assim, então é perigoso? É perigoso, né? Mas é perigoso também se manter obeso. Ou você faz uma dieta, claro que aquelas pessoas que conseguem emagrecer com dieta é muito melhor do que as pessoas que precisam de cirurgia. Cirurgia não é fácil. Quem já fez, que está assistindo aí, sabe que cirurgia bariátrica não é brincadeira, não. A decisão para cirurgia, geralmente, ela deve ser tomada em conjunto com o seu médico, com a sua família e todos possíveis. Porque você vai enfrentar uma barra. Vai ser um período de adaptação sério, né? Pós-operatório, um mês após, imediato, umas semanas depois, é muito crítico. Então, se você não tiver apoio do seu médico, da sua família, um apoio psicológico importante, psiquiátrico importante, você vai pirar,
pira mesmo. Então, você vai comer menos, você vai tomar aquele copinho de sopa. Por que que toma sopa? Não toma sopa porque você já está fazendo dieta. Toma sopa porque o seu estômago está costurado. Se você comer comida, vai forçar aquela sutura que foi feita lá dentro e vai criar fístula. Uma fístula, meu, vocês não sabem, os médicos, o maior temor dos médicos, né, é a fístula, porque uma simples fístula leva à morte. Então, por isso que se toma sopa no primeiro mês, porque qualquer coisa sólida, a tendência vai ser forçar aquela estrutura do estômago e fazer uma fístula. E essa fístula, se for, ela pode ser para a pele, que é difícil de tratar, às vezes precisa de novas cirurgias. Ela pode ser para o intestino, que é difícil de diagnosticar, e pode ser para dentro da barriga, né? O peritônio ali. E aí causar infecções. E aí sim, mais perigoso ainda. Ok? Então, por isso que é muito importante o tratamento aí, que todos nós falamos de tratamento psicológico, psiquiátrico, multiprofissional e da família também, tá? Então, aqui é onde eu falo, avaliação psiquiátrica, né? Depois que eu fiz a cirurgia, eu vejo, né, hoje, quanto eu mudei, né? Tem gente que muda para melhor, tem gente que muda para pior. Eu não sei ainda, meus amigos aí, minha família pode falar se eu mudei para melhor ou para pior na parte psicológica, mas um obeso, ele tem compulsão por comida. Então, a tendência é, depois disso, ele continuar com essa compulsão, mas ele vai trocar por outra coisa. Muita gente troca a compulsão por bebida alcoólica, outras pessoas mudam a compulsão por comprar as coisas, né? Por uma série de coisas. Eu costumo dizer para os pacientes que, assim, eles têm um problema sério que eles precisam tratar, igual um alcoólatra anônimo, igual um narcótico anônimo, ele precisa de uma ajuda psicológica. E essa ajuda pode levar ele à depressão, porque ele tinha tudo, né? Comer era um prazer, de repente comer é um transtorno, porque dói, porque faz mal, dá diarreia, vomita, né? Você vai comer um pedaço de carne em tala, alguns conseguem vomitar, outros não conseguem, precisa ir correndo para o hospital fazer uma endoscopia para tirar aquele pedaço de carne que está entalado, entope, literalmente. Então, são situações que a pessoa vai passar a, pela, naquele momento que precisa... Não, a gente não sabe se a pessoa vai estar adequada para aquilo. Em compensação, tem outras que também elevam a autoestima e ficam com um transtorno, né, da beleza, que acham que, que são as pessoas mais bonitas do mundo. A infidelidade aumenta muito, porque homens e mulheres casadas acabam sendo infiéis, porque tinha uma baixa autoestima e essa autoestima melhora, então acha que pode sair com todo mundo. Isso tem bastante. A gente vê isso muito por aí. E é por isso que eu falo que o tratamento psiquiátrico é muito importante, né? Porque nessa hora que a gente precisa de apoio, precisa dar apoio. Por isso que eu falei lá atrás que é muito importante a gente ter o apoio da família, o apoio do médico, a orientação, seguir as orientações corretamente. Porque isso tudo tem sérias consequências.
Até hoje, eu tenho 2 anos e pouquinho, 2 anos e 3 meses de operado, então até hoje a gente tem grandes consequências. Deixa eu parar de falar um pouquinho, vamos responder um pouquinho de pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui as perguntas. Boa noite, Dulce. Bastante gente entrando na live. Vamos ver se tem perguntas aqui que eu pulei. Tem a Silvana perguntando: compulsão pós-bariátrica é sério. Perdi uma amiga que depois da cirurgia começou a beber, bebia tanto que começou a usar drogas e infelizmente morreu de overdose. Isso precisa ser acompanhado por médico especialista sempre. É o que eu falei. Multidisciplinar. Não é só pelo médico bariátrico. Geralmente o cirurgião bariátrico acaba o serviço dele a hora que acaba a cirurgia, viu que deu tudo bem com a cirurgia, acaba o tratamento. E como que a gente faz? Então, o tratamento com o endócrino precisa, com a nutricionista, com o nutrólogo precisa, o tratamento com o psiquiatra, o psicólogo, né? Isso é muito importante. Silvana, muito obrigado pelo seu depoimento aqui junto, porque de grande valia. O tratamento psiquiátrico para os bariátricos é o mais importante mesmo. Eu diria que isso deveria começar um ano, pelo menos, antes da cirurgia. Gente, quanta gente é que eu estou vendo aqui, muita gente online. Andréia, grande abraço, Andréia, lá da clínica de Ribeirão Pires, Andresa, da clínica de Mauá. Muito legal, muita gente legal aqui. Cadê? Vamos ver, Quais são os medicamentos que podem ser usados no tratamento da obesidade? Então, Camila, o tratamento de obesidade são vários tratamentos. Eu costumo dizer, tem gente que fala, como eu falo, o paciente tem uma compulsão por comida. E então ele precisa tratar essa compulsão. Então ele vai precisar de um antidepressivo, ele vai às vezes até um remédio mais que ajude ele a dormir, né? Um remédio que acalme ele, porque a gente fica muito nervoso porque não tem comida. A gente gosta de comer. O prazer do gordinho é comer. Não adianta a gente virar e falar que não é comer, porque eu diria que a obesidade é muito mais um problema psiquiátrico do que qualquer outro. Mara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fábio. Bem, gente, quem tiver pergunta, pode ir fazendo suas perguntas. Eu estou partindo aqui, a gente já está quase encerrando. Vou começar minhas considerações finais junto com vocês. Eu espero ter compartilhado e eu deixei esse último slide aqui para vocês, para a gente poder, porque essa é a minha grande transformação, né? Esse último slide é o que eu era e o que eu estou hoje, né? E eu deixo essa frase que eu ouvi esse final de semana, que é: o medo é o contrário da fé, né? Quando a gente tem fé, a gente não tem medo de nada, a gente encara e segue em frente. E é isso que a gente precisa, ter fé, encarar nossos medos. Na verdade, o gordo é cheio de medo. Ele tem medo de falar, porque ele vai ser visto. Ele tem medo de sair na rua, porque vão zoar com ele. Geralmente todo gordo foi alvo de bullying, né? Isso é um termo novo. Na minha época não existia bullying, mas eu lembro o quanto eu era discriminado por ser mais gordinho, né? Lá no primário. Na minha adolescência eu já não tive tanto isso, porque eu jogava vôlei, eu era atleta, então
eu era mais magro, mas depois que eu entrei na faculdade de medicina, eu me tornei gordinho novamente, que eu parei de fazer exercício totalmente e comia como comia um atleta. Então, esse é um aí já precisa de um tratamento psiquiátrico, psicológico, o gordinho, porque ele é discriminado já desde os primórdios e a gente acaba tendo problemas, né? Então, e depois aí a gente desconta tudo isso na compulsão por comer. Na verdade, o que o gordinho faz é isso. Ele tem uma grande compulsão por comida. Então, isso que eu queria compartilhar junto com vocês. É isso um grande temor nosso, né? Nós temos todos esses temores na vida e é um tratamento que a gente precisa ter a longo prazo. Não existe remédio adequado, o que existe é um acompanhamento, não existe a fórmula, não existe uma receita, cada um é de um jeito, né? Todo mundo, que nem eu falei, existem 4 tipos de cirurgias, mas eu conheço muita gente que fez cirurgia bariátrica e cada um reage de um jeito. Depois da cirurgia, a gente tem que fazer a reposição de vitaminas, porque tem muita perda de vitaminas, né? Não é perda, né? É falta de ingestão de vitaminas. E tudo isso precisa de acompanhamento médico. Então, eu vejo muita gente que fez a bypass igual a mim, e cada um age de uma maneira. Um perdeu 20 quilos, outro perdeu 30, e tem pessoas que nem vocês viram, que nem eu perdi 65 quilos. Né? Minha meta era 70. Então, tem gente que perde muito mais, eu já vi gente que perdeu 90 quilos, já vi gente que perdeu 100 quilos com a bypass, com a cirurgia biliopancreática, com a sleeve. Né? Tem uma paciente que perdeu 90 quilos com a sleeve. Então, todos os jeitos existem, né? Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. E se eu tivesse que deixar um recado aqui hoje, para a obesidade, faça o seu tratamento psiquiátrico primeiro para a obesidade. Trate com um psicólogo. E aí, depois, o restante a gente vai vendo. Carlos Thomas, muito boa explicação, doutor. Muito obrigado. Rotary de registro, o Rotary, muito bom fazer parte desse grupo de pessoas. Obrigado, Carlos. Estaremos juntos em breve. A pandemia está acabando e a gente vai poder fazer muita coisa junto. Então, gente, hoje a nossa vai lá. Já passei 45 minutos de live. Se ninguém mais tiver perguntas, eu vou começar a encerrar. Espero que vocês tenham exatamente, Marigô, sem milagres. Não existe milagres, não existe receita. O que existe é um tratamento. A pessoa tem um problema, a pessoa tem uma doença. A obesidade é uma doença na cabeça dela. Não é no estômago, não é problema físico. É muito mais psiquiátrico o problema. É muito sério tudo isso. Eu fico triste quando eu vejo. E o obeso, ele não percebe. Eu não percebia isso. Eu não percebia o quanto era. Minha esposa mandou eu fazer a cirurgia durante 5 anos. Eu falava para ela que eu não precisava de cirurgia, né? Durante 5 anos. E minha mãe virou para mim e falou que ia pôr uma cadeira na frente do meu consultório todos os dias até eu fazer a cirurgia. E aí eu vi, eu falei, puxa, se todo mundo está fazendo isso, é sinal que eu preciso. Então, às vezes, a gente não percebe. Eu falava, sou médico, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol,
Eu fazia tênis, praticava tênis antes, fazia exercício físico e achava que não precisava, né? Que eu tinha uma vida saudável. Quanto melhorou a qualidade de vida é inexplicável, né? Então, as pessoas que estão aí do outro lado, que têm medo, tá certo de ter medo, mas aquela minha mensagem, o medo é o contrário da fé. Tenha fé, tome a sua atitude e procure o tratamento correto. Vá fazer, passar com o endocrinologista, vai cuidar da sua saúde. Não adianta, né, a gente fazer muitas coisas. A gente precisa tratar, né? A gente precisa se tratar. Se a gente não se tratar, não tem para quê, né? Talvez eu não fosse ver a minha filha crescer. Hoje ela tem 8 anos. Tem 2 anos que eu fiz a cirurgia, né? Então, é um grande aprendizado, sim, é uma lição de vida. Se você olhar um gordinho, não discrimine, ajude. Vocês não sabem o quanto é difícil ser gordo. Eu não sabia o quanto era difícil. Hoje eu sou gordinho ainda. Eu tinha que pesar 90 quilos. Estou pesando 105. Estou a 15 quilos acima do meu peso. Fora que eu não... Depois ainda tem cirurgia plástica, essas coisas, isso aí eu não penso não, tá, gente? Porque é tão difícil emagrecer após os 50. Porque depois dos 50 anos, Dulce, a gente já começa a apresentar um baixo metabolismo. Então, o nosso organismo já tem um baixo. Por isso que eu falei, aqueles 20% do exercício físico é o que vai manter o seu metabolismo mais alto, né? Então, precisa disso. Valmir Pavani, um grande abraço, meu amigo. Boa noite. Ótimo, doutor. Ótimas colocações. Realmente preciso procurar ajuda profissional para iniciar meu tratamento. Silvana, vá procurar seu tratamento. Tenho certeza que você vai ser bem-sucedido. Tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Mas é o que eu falei. Procurem primeiro o endócrino. Vai sempre com o médico. Não acredite nessas fórmulas milagrosas que vendem em televisão, que vendem não sei aonde. O especialista é importantíssimo. Vai no endócrino, ele vai acompanhar você, você vai fazer um tratamento psiquiátrico, psicólogo. É muito importante tudo isso. É o mais importante de tudo. E por último, se for o caso, fazer cirurgia. Porque a cirurgia é irreversível. Não tem como voltar atrás. Então, Dudu, obrigado, Dudu. Obrigado mesmo aí por estar assistindo a gente. Ivani, minha tia, me assistindo. Obrigado, tia. Muito obrigado mesmo, tá? Então, gente, se ninguém tem mais pergunta, ninguém mais tem o que falar, eu vou encerrar nossa live de hoje. Hoje eu extrapolei muito, 50 minutos, mas agradeço, estamos até agora, 2.700 pessoas presentes. Essa foi a minha experiência com a obesidade. Se vocês ainda tiverem dúvida, podem deixar, que eu vou respondendo depois para vocês. E a gente vai tirando a dúvida conforme vão aparecendo. Mais uma vez, gratidão a todos. Espero que vocês aí do outro lado encarem a realidade de vocês da forma que vocês acharem melhor. Não existe um segredo e que todos sejam muito bem-sucedidos. Um grande abraço e até a próxima. Nos acompanhe nas redes sociais, gente. Ó, tá aqui em cima. Não, aqui. Onde? Aqui.
Aqui, ó, nossas redes sociais aqui. @Odair Branco. Você acha tudo o nosso conteúdo. Ok? Boa noite a todos e obrigado.